eu vi a programação. This call is now being recorded. Espero ainda conseguir participar de outros dias também. O áudio está cortando. Meu áudio está cortando, é? Eu estou no único lugar tranquilo da casa hoje. Melhorou? Pronto. Talvez ele falhe um pouco né, eventualmente pode ser que ele falhe. Eu vim para o quarto porque as pessoas estão trabalhando em outros cômodos da casa, né? Bom, então, parabéns, Alciase, e obrigada pelo convite. Eu aqui me sinto honrada por estar aqui mais uma vez, né? Segunda vez que eu sou convidada para falar sobre meditação, embora não seja estudiosa, né? Não sou uma pessoa com conhecimentos amplos, mas tenho pesquisado, né? Pessoalmente, individualmente, técnicas e me aproximado de filosofias que utilizam a meditação, né? Como o próprio yoga. E as pessoas que estão aqui, alguém tem o hábito de meditar? Já meditou? Vocês que estão, Lucas, Jaque, Ana Cícera, Ana Li, Hilda, Jaqueline, vocês já meditaram? A Letácia está dizendo que não, a Jaqueline já. Não, pronto, alguns já. Alguém é praticante assim de. Eita, o que foi aqui? Peraí, gente. Ui! Puxa vida. Não acredito. Alô, alô, vocês estão me vendo? Perdão, eles, para mim não tava, parece que tinha saído aqui. Tô aqui, né? Pronto. Com meditação guiada, né? Com meditação guiada é sempre um caminho interessante para quem está iniciando, né? E mesmo para quem é praticante, é uma estratégia interessante, porque exige que você tenha capacidade de concentração, né? O que nem sempre é fácil fazer, né? O que eu propus para hoje e combinei com a Ana, então? Que a gente faça um primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre meditação para quem não conhece muito, não tem muito hábito. Na verdade, nós temos muita informação hoje circulando nas redes, né? O YouTube tem milhões de vídeos de pessoas especializadas, então vocês têm muitos espaços. Então, eu vou falar de uma forma bastante pessoal, né? E se isso os animar a procurar a meditação, vocês terão muitos caminhos aí, né? Uma primeira pergunta importante, eu penso, é por que é importante meditar, né? Por que pode ser importante meditar agora, por exemplo, né? Agora, bom, enfim, nós estamos vivendo um contexto político muito tenso, né? De uma polarização política ainda que persiste, né? Isso tem mexido muito com os ânimos de todo mundo, não vamos nos alongar, que esse não é o momento, né? Um contexto econômico tenso, muitas famílias nós, servidores, estamos numa situação relativamente confortável agora, embora a gente tenha medo, né? A diferença entre meditação e yoga. Pronto, eu vou te dizer, viu? Logo mais. Eu vou chegar lá, Nitácio. Então, nós temos um contexto econômico difícil, essa pandemia, né, mudanças na rotina, isso tudo tem mexido muito com o nosso estado de espírito, né, nos deixado muito ansiosos, e lidar com isso não é fácil, e mais, né, nós não temos uma cultura de cuidar da saúde mental, né, a cultura ocidental é uma cultura que, em geral, se preocupou tardiamente com a saúde mental, né, enfim, com a saúde mental, eu quero dizer o cuidado com o que acontece dentro da nossa mente, né? Não falo só de diagnósticos médicos, eu falo de cuidar daquilo que acontece dentro da nossa mente, né? Para nós ocidentais é como se a mente fosse ela tivesse vida própria, né? Não, a minha mente, ela age, eu não tenho como controlar. A gente acha que a mente é quase um ser autônomo, diferente de nós, né? Então, a gente não se preocupa muito com o controle daquilo que acontece dentro da nossa mente. Agora mesmo eu fui num grupo convidar os colegas, alguns colegas mais próximos do campus, para virem, e aí uma amiga falou: eu não vou,
eu não tenho condições, eu não consigo meditar, eu já tentei milhares de vezes e eu não consigo, né? Eu disse, menina do céu, você consegue, né? Como é que você, um ser humano, né, capaz de pensar, de ter consciência, não é capaz de controlar o que passa na sua mente por uns poucos minutos, né? Não é fácil, porque a gente não tem cultura de fazer isso, mas é possível, né? Se você se propor e se você primeiro conhecer essa possibilidade, né? Se você conhecer técnicas que mostram que esse controle é possível e salva vidas, né? Meditar salva vidas, assim. Eu me lembro que quando eu conheci o yoga e a meditação, foi num momento em que eu estava acabando o doutorado e com muito medo do futuro. Minha bolsa estava acabando e eu angustiada com o futuro, estava muito angustiada. E o yoga, ele, né, me colocou no lugar, assim, né? Foi muito bom, foi muito bom. Então, foi um momento importantíssimo. Em geral, nos momentos de angústia, a gente sente mais o benefício, né? A gente sente a força do benefício da prática. Mas é importante que ela adentre para os nossos outros momentos, para que justamente a gente faça um trabalho preventivo, para que a gente não chegue mais no ponto de um estresse muito grande, né? Então, a prática da meditação é uma prática de autocuidado importante, preventiva, né? Que a gente não deixe só para fazer quando a gente estiver nos piores momentos da vida, né? E o que é meditar, né? O exercício da meditação, bom, tem muitas definições de acordo com a, é, as linhas que você for reconhecer, né? Tem muitas concepções, mas de modo geral, a meditação é um momento em que você passa a exercer o lugar do observador, né? O lugar do observador. Então você se coloca quase como acima de você mesmo para se observar, que é um pouco o olhar do cientista, né? Quem é quem fez, enfim, quem estudou graduação e fez e trabalhou com pesquisa ou teve contato com conhecimento científico e sabe do que, né, a dinâmica desse conhecimento, a gente consegue entender um pouco e, né, fica mais fácil de entender. Então é como se você se colocasse de fora daquela situação e olhasse para si mesmo, né, com um pouco de desapego, né? Então, ela é um exercício de observação, né? Um exercício de cuidado, de observação com aquilo que a gente pensa, né? Com o que passa na nossa cabeça, com o que nos preocupa, e um exercício de controle com o fluxo desses pensamentos, né? Ele é sobretudo isso, né? Agora, e também de controle das nossas reações ao mundo, né? Então, como é que eu reajo? O que me incomoda? O que eu posso mudar na maneira como eu lido com o mundo exterior, né? Esse é um exercício muito importante. E a gente tem vários tipos que vocês já devem ter escutado, né? Tem uma linha mais moderna, que é a mindfulness, né? Que é o que é a atenção plena, né, o exercício da atenção plena, que tem o papel, sobretudo, de ajudar as pessoas a encontrar mecanismos de concentração. O mundo dos negócios fala muito de mindfulness hoje, mas não só o mundo dos negócios, né? Já tem grupos dentro dessa linha chamando mindfulness de uma filosofia de vida, né? Ele está ganhando outros contornos. Tem uma linha de meditação mais transcendental, ligada mais às religiosidades, né, à espiritualidade, que entende a meditação como um caminho para a gente ampliar a consciência, né, e encontrar a nossa essência que no caso vai além do nosso corpo, né, a nossa alma ou a nossa mente, dependendo da corrente filosófica ou religiosa. Temos também dentro da transcendental tem vários tipos, né? Nós temos o Raja Yoga e a meditação Vipassana, que são duas formas de meditação que buscam ajudar a pessoa justamente no controle dos sentidos, né? Um ser sábio e iluminado para algumas correntes religiosas e filosóficas é o ser que consegue controlar os seus sentidos, né? Que não tem apego às coisas,
que consegue, que não sofre com os acontecimentos, ou pelo menos não se entrega ao sofrimento, né, que compreende o fluxo da vida, que a gente não consegue ter controle sobre o fluxo da vida. Então, essas meditações são muito interessantes, né? Eu conheci o Raja Yoga também, foi 2013, né? Faz uns 7, 8 anos que eu pratico yoga. Embora eu não seja a praticante mais desenvolvida nas posições e tudo, mas eu sempre insisto na prática, né? Sempre insisto, e isso também é yoga, né? Mas a gente pode dizer ainda, eu acho interessante a gente também pensar sobre isso, que a meditação, o que a gente chama de meditação hoje, na verdade, é uma prática que é incorporada, exercitada em várias religiões, né, que a gente já conhece. Bom, o Brasil é um país, sobretudo, cristão, né, mas também em outras religiões. Então, as orações, elas também usam técnicas, né, ela também tem uma ação muito próxima da meditação, né, de algumas formas de meditação, os passes, os transes, as incorporações, a reza do terço, e várias práticas religiosas que levam a um estado meditativo, né? E aí eu falo que tem várias porque a gente sempre imagina que a meditação é o silêncio, né? Meditação é o completo silêncio da mente, né? E, na verdade, a meditação não é necessariamente o silêncio, mas é o controle daquilo que você pensa, né? É o estado de acalmar os seus pensamentos, né? A capacidade de usar técnicas que acalmem o seu pensamento, né? Que te desconectem e que te levem a um estado de tranquilidade, né? Então, a gente tem várias nas técnicas meditativas, a gente tem várias âncoras, né? As âncoras são elementos que te trazem, né? Que controlam o seu foco, né? Que trazem o foco para aquele momento. Então, quando a gente está meditando, é muito difícil fazer com que o fluxo de pensamento diminua. Muitas pessoas não conseguem simplesmente fazer isso, né? Mas não conseguem porque não praticam, é um exercício, né? Então, ficar com a mente silenciosa, deixar de pensar, principalmente se a gente está passando por algum problema, né? Deixar de pensar nesse problema, deixar de pensar naquilo que nos incomoda, é muito difícil e é necessário, né? Para que a gente não deixe com que essa ansiedade nos consuma, né? Pensar demais sobre o assunto também não é o que vai resolver ele, né? E o fluxo da vida também tem outras demandas. Então, às vezes a gente está tão preocupado com uma coisa que a gente não consegue fazer nenhuma outra, né? Você tem um filho, você não consegue dar atenção para esse filho, você não consegue concentrar no trabalho, você queima o arroz, né? Enfim, você perde o controle da sua rotina, né? Então, aprender a controlar, ter um momento para dizer, não, eu consigo controlar e eu não quero pensar nisso agora, né? Ter a capacidade de fazer isso salva vidas, né? De fato. Então, que âncoras a gente pode pensar, né? Que âncoras a gente usa para trazer, para nos ajudar a ter foco no momento da meditação? Algumas técnicas usam imagem, né? E essas âncoras, além do mais, também, além de nos ajudar a focar a nossa atenção no momento presente, elas também podem nos ajudar a construir pensamentos positivos e ideias positivas, né? Se a gente está passando por algum momento difícil, a gente às vezes tende também a ser muito pessimista, a focar muito no sofrimento. Então, a meditação também é um momento de você produzir na sua mente ideias positivas, ideias de superação, né? Ideias de que as coisas vão melhorar, né? Embora a gente não tenha controle do que vai acontecer, a gente não tem controle sobre o mundo, mas a gente pode ao menos ter controle sobre como a gente lida com as coisas, né? Que estão fora de nós. Então, a imagem, por exemplo, você pode pegar a imagem de alguma coisa que você gosta. Isso, pronto, Letácio, que são essas âncoras. Vou dar alguns exemplos. A imagem pode ser uma âncora interessante, né? É você, por exemplo, focar a sua atenção
e olhar para uma imagem que te traz uma ideia positiva, que pode ser uma flor, que pode ser um campo, alguma coisa que te faça bem, né? É você olhar para essa imagem por alguns minutos, depois fechar o seu olho e tentar reconstruir aquela imagem na sua mente, né? Sentir aquela imagem, né? Focar a sua atenção naquela imagem. Se você não consegue reconstruir ela na sua cabeça, fica olhando para ela, né? Fica olhando para ela e meditando nesta imagem por um tempo, tentando tirar a atenção de outras coisas, né? É claro que nesse momento isso, algo como uma contemplação de olhos fechados, justamente. Então, é focar naquela imagem, pensar sobre ela, meditar sobre o que ela significa, esquecendo de outros, né? Esquecendo dos problemas, das ansiedades. Uma outra âncora muito eficaz é a respiração, né? A respiração. Então, dentro do yoga, por exemplo, eu vou falar um pouco mais depois, dentro do yoga a gente tem uma prática, ele é baseado em várias práticas, né? Os asanas, que são os movimentos físicos, e os pranayamas também. Os pranayamas são os exercícios respiratórios feitos cadencialmente, né? Feitos em cadência. Tem algumas questões mais delicadas, né, que é o fluxo da energia, a direita tem um sentido, a esquerda, né, geralmente o fluxo direito, né, da respiração da narina direita, ela ativa a nossa energia, da narina esquerda ela tranquiliza, tem alguns conhecimentos para além do simples fluxo respiratório, né, e vocês podem depois, se tiver interesse em se aprofundar, eu posso também falar um pouco mais em outro momento. Mas os pranayamas são respirações cadenciadas. Então, você primeiro esvazia, né? A gente vai fazer um exercício assim: a gente esvazia todo o nosso pulmão, tira todo o ar, pronto, respira contando até 4. Retém o ar contando até 4, inspira contando até 4, fica com tudo vazio contando até 4, né? Esse é o mais fácil para começar. Então, manter a atenção na respiração também diminui o fluxo do pensamento. Respirar salva vidas, né? Na verdade, é feita com olhos semicerrados. É errado mesmo. Peraí que eu não. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Que a imagem aparece e sai rápido. É errado meditar de olhos fechados ou depende da corrente filosófica da meditação? Na verdade, eu nunca vi também alguém dizendo que é obrigatório fechar os olhos, não. As pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de se concentrar, principalmente no começo, com os olhos abertos, né? Mas o ideal é que seja do modo mais confortável possível. Então, os olhos semicerrados também, eu já fui no SEB também daqui de Maceió algumas vezes, né? Os olhos semicerrados são uma forma de deixar o olho da maneira mais relaxada possível, né? Que você não tenha que fazer nenhuma força para manter ele fechado e nem aberto, né? Então, não é errado, né? Não é errado meditar com os olhos fechados e também não é errado meditar com os olhos semiabertos, né? Acho que e mesmo com os olhos abertos, né, eu acho que não tem uma prática de meditação que a gente possa dizer que seja errada, né? Talvez algumas facilitem o controle dos pensamentos e a concentração, né? E os olhos semicerrados eu acho muito bom também. Então, os pranayamas são esses exercícios de respiração que acalmam muito, né? Que acalmam, e quando a gente está muito ansioso, nada melhor do que fazer algumas respirações profundas. Então, esse exercício é muito bom, né? Outra âncora é a repetição de palavras, né? Quando você repete palavras também, você está se concentrando naquele fluxo, sem fazer muito esforço, porque as palavras são repetidas, você não tem que ativar a sua memória, você não fica usando muito do seu cérebro nesse processo, e você também o fluxo de pensamentos também diminui, né? Você fica ali naquela atividade quase mecânica de repetir palavras. Isso também algumas religiões fazem, né? Bom, no hinduísmo, eles usam o japamala, né? Que é como se fosse um terço que a gente conhece, é um colar
mantras, né? Mantras com ele, repetindo uma mesma frase ou uma canção, né? Várias vezes, 108 vezes, pelo menos, né? Os terços, né, também fazem isso. E a gente também pode criar nossos mantras pessoais, né? Vou falar disso quando a gente for fazer um exercício juntos aqui. E tem uma outra âncora para meditar que as pessoas acham menos provável, mas também funciona, que é o movimento. O movimento repetido, né? E lento também pode ser uma forma de, ou, talvez nem necessariamente lento, mas cadenciado, né? Também pode ajudar a concentrar, né? A se desapegar do fluxo dos pensamentos e tranquilizar a mente. Então, eu vi outro dia nas redes sociais a prática de pessoas que meditam caminhando, meditação caminhando. Tem também um grupo de meditação em Maceió que faz um momento muito interessante no parque da cidade, que é a meditação caminhando ali no parque, né? Depois ela acaba com um debate, com uma reflexão, é muito interessante também esse grupo. Então, meditar em movimento também funciona. E tem algumas correntes filosóficas, místicas, que usam o movimento, né? O Tai Chi Chuan, alguém já ouviu falar disso? No Parque Municipal, isso mesmo, no Parque Municipal. Vocês já ouviram falar do Tai Chi Chuan? Já ouviram falar? Então, o Tai Chi Chuan é muito interessante, né? Eu pratiquei algumas vezes na época que eu fazia faculdade com uma amiga que ia sempre numa praça, até hoje ela pratica. A gente está para marcar, inclusive, um dia para a gente fazer um Tai Chi Chuan juntas online, que eu estou com muita saudade de fazer. Mas o Tai Chi Chuan também é isso, é muito interessante, assim. É a prática de movimentos que são realizados lentamente, né? É muito bonito, né? Vocês já devem ter visto, as pessoas ficam naquele movimento leve, tá? É lindo, né? Que estimulam, então, de alguma forma, a consciência corporal, porque você vai fazendo o movimento e vai observando o seu corpo e vai moldando o seu corpo, né? Vai encaixando o seu corpo no movimento, estimulam também a tranquilidade, a concentração. O Tai Chi, além de ser também uma corrente, um exercício que é uma reverência ao sol, é uma reverência aos elementos da natureza, né? Assim como o yoga também tem movimentos assim, né? O movimento mais tradicional do yoga é a saudação ao sol, que vocês já devem ter visto, né? Que é uma sequência de movimentos bem encadeados que são feitos para se saudar ao sol para começar o dia, né? Ao astro-rei para começar o dia. Então, o yoga também faz isso, né? Movimentos cadenciados. Então, tem como é que é o nome? Esqueci agora do nome técnico das sequências, né? Mas o yoga tem várias sequências, né? Que as pessoas decoram e é muito bom. Eu adoro fazer aula com quem usa as sequências, porque eu decoro e elas começam a fluir muito melhor. Depois eu posso praticar em casa, né? Então, o yoga também é um exercício de meditação em movimento, né? Meditação porque você está acalmando a sua mente, está controlando o fluxo, está diminuindo a ansiedade, está aumentando a consciência de si, né? A autoconsciência corporal, né? Então, ele também pode ser entendido como. E dentro do yoga tem uma experiência de meditação mesmo, né? Que é o Raja Yoga. Mas o yoga como um todo pode ser compreendido como um exercício meditativo, né? Então, nós temos essas âncoras aí importantes, né? Que é a imagem, a respiração, a repetição de palavras e os movimentos. São algumas âncoras que podem nos ajudar. Agora, eu acho que o fundamental de você, para que a meditação seja efetiva, é que você construa o seu ritual, né? Primeiro, quem tem vontade de meditar, além de aproveitar dos elementos e das práticas da sua religião, né? Para quem é religioso, que levam a um estado meditativo, eu acho que sempre é muito positivo, né? As nossas crenças servem também para nos conectar com o mundo, né, de alguma forma.
a ter esperança, né, a ter fé, a nos autoaperfeiçoar. Todas as religiões, de alguma forma, levam a isso. Então, acho interessante que a gente se aproprie, né, dessas práticas que a gente já conhece, e que vocês possam conhecer outras. Tem o SEB, né, em Maceió, tem esse grupo de meditação, que se alguém tiver interesse, eu posso depois pedir para eles adicionarem no grupo. Bom, agora não está funcionando, né, desde março, por conta da pandemia, mas eles fazem debates no grupo também, fazem reflexões, propõem, tem o William, que é um guia, né? É o guia desse grupo, ele propõe algumas meditações para que a gente faça em casa, é bem interessante também. Mas conhecer, né, essas práticas, praticar yoga alguma vez para ver como você se sente. Muitas pessoas se acham muito agitadas, né? E falam, não, não vou conseguir, não vou conseguir. Mas sem experimentar, porque o yoga também tem um prazer muito interessante que é o do desafio, né? O yoga nos desafia com o corpo. Eu acho isso muito interessante, né? Movimentos que a gente achava que nunca ia ser capaz, né, capaz de fazer, de repente a gente consegue, a gente se sente dominando o nosso corpo, né? Então, é uma experiência muito interessante, eu recomendo. Tenho uma amiga que dá aula online nesse momento de pandemia. Eu fiz no começo algumas aulas com ela. Agora, minha professora aqui voltou com as aulas presenciais, com 3 pessoas na sala por vez, e aí eu voltei para a aula presencial. E ela não dá aula online, minha professora, né? Então, eu fiz aula online com uma amiga que faz aulas muito interessantes. Se alguém tiver interesse, eu posso indicar depois. E aí, eu fui experimentando, né? Na verdade, eu tenho uma formação católica, fui coroinha, fui de grupo de jovem, cantei na igreja, né? Era muito cristã. E depois eu fui me desencontrando um pouco com os rituais, não me sentia muito estimulada naquele ritual, não me sentia, enfim, uma experiência muito pessoal, né? E aí comecei a procurar outras coisas. Certo, Letácio. Depois você pode me procurar, eu posso te dar algumas referências. E aí depois eu comecei a procurar outras referências, comecei a conhecer outras religiões, né? E aí fiz um retiro numa instituição que chama Brahma Kumaris, comprei esse livrinho nessa instituição, né? Que também tem uma influência hindu, né? Também eles praticam yoga, praticam Tai Chi Chuan, e depois comecei depois eu conheci o budismo, fui na SEB, fiz um retiro budista do silêncio, 3 dias em silêncio, foi super interessante, também muito rico, aprendi princípios muito valiosos dentro do budismo, recomendo muito conhecer, né? E é isso, eu acho que dá para a gente ir nos alimentando, né, daquilo que a gente conhece dos outros. É, mas o que eu quero dizer com tudo isso, até porque já vai, né, já está fazendo meia hora aqui, ó, é que, na verdade, o mais importante é a gente construir um ritual pessoal para meditar. E eu acho que isso faz com que a prática seja mais efetiva e que ela tenha mais chance de acontecer, de fato, né? Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né, de como eu fiz. Então, eu tenho uma rotina pessoal, que nesse momento de vez em quando eu mudo ela, né? Nesse momento eu estou fazendo assim, ó. Primeiro eu me sento confortavelmente, faço alguns pranayamas, que são os exercícios de respiração. Depois eu selo os chakras, que eu fiz reiki, fiz curso de reiki, posso aplicar reiki em outras pessoas. Então eu faço algumas práticas do reiki. Depois eu faço uma meditação silenciosa de 15 minutos. Depois eu leio mensagens de caderninhos que são importantes para mim. Então eu leio geralmente este aqui, né? Que é a paz de todo dia, que você abre, né? Aqueles livrinhos mágicos que você abre e recebe uma mensagem do dia. E também leio esse aqui que eu ganhei da minha mãe, né? 5 minutos de Deus. Minha mãe já é falecida, então é uma forma de mantê-la de alguma maneira perto de mim, né? Então eu leio essas mensagens e eu sempre acredito que alguma energia mágica vai mandar a mensagem que eu estou precisando para aquele dia, né? Essas coisas que eu acho que todo mundo já fez, né? Ou faz, ou pode fazer.
também. E, bom, medito sobre essas mensagens, depois eu crio um mantra pessoal, vou falar sobre isso daqui a pouco. Crio um mantra pessoal, repito esse mantra, pronto. E às vezes eu escuto ainda um mantra cantado. Isso dura o quê? Uns 40 minutos, 50 minutos, né? Essa essa meditação. Então, eu acho que, assim, construir e fazer aquilo que você gosta, né? Respeitando as suas crenças, respeitando a sua personalidade. Se você gosta de música, coloca uma música. Se você gosta, enfim, se você prefere fazer sentado numa cadeira, você pode fazer sentado, né? Se você quer rezar um terço, você reza um terço, né? Mas quando a gente coloca a nossa mão pessoal, né, mexe nesse ritual e cria aquilo que é mais parecido com a gente fica também mais estimulado, se identifica mais, né, com esses rituais. Então, a minha sugestão pessoal é isso, né, que cada um crie o seu ritual pessoal, certo? Alguém, bom, vocês querem fazer comentários? Alguém quer abrir o microfone e contar a sua experiência de meditação, compartilhar também? Eu acho que eu vim aqui para estimular a conversa também sobre isso, né? Alguém tem meditado, conheceu lugares que quer indicar, práticas que quer indicar? Digam aí. Alguém quer falar sobre isso? Letácio que estava aqui interagindo. Você já meditou, Letácio? Diga aí. Professora, boa tarde. Oi, boa Não, tarde. ainda não meditei ainda não, mas eu gostaria, né? Eu gostaria. Assim, Bom, eu já ouvi falar em meditação, essas coisas, mas não estava sabendo exatamente o que é, né? uhum, O que pratica essas coisas, mas sei que faz bem, né? é. E Aí, saber. aí me despertou interesse, né? Você é de Então que foi campus, isso. Letácio? Eu fui do campus São Miguel dos Campos e consegui remoção para a reitoria. Então, aqui na reitoria eu moro próximo de casa. Ficou melhor, né? Que Em bom, Maceió. que bom. Então, saber exatamente o que é meditação, eu acho que nem é o mais importante, sabe? Exatamente, porque tem muitas vertentes, né? Mas acho que mais importante é a gente começar a praticar, né? Se a gente tem necessidade, se a gente tem curiosidade, interesse, né? Quem mais que falou aqui? Teve mais alguém que disse que já tinha meditado? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tenho dificuldade na meditação por um longo período. Deixa eu abrir aqui as mensagens aqui. No SEB, a meditação silenciosa dura 2 horas e eu só conseguia ficar no máximo 1 hora. Eu nunca fiz, Jaqueline, essa meditação de 2 horas, nunca fiz lá. Aí a Marília, professora, como eu identifico que estou progredindo utilizando a meditação guiada? Olha, Marília, eu acho que um sinal de que a coisa está dando certo é a sua capacidade de se manter concentrada na meditação, né? De seguir, de se deixar encaminhar sem resistência naquilo que a pessoa está falando, né? Então, eu acho que isso é um bom sinal. Isso não é fácil, né? Não sei se para você é. Para você é fácil, Marília? Quer falar sobre isso? Para você é fácil sempre? Olá, boa tarde a todos. Tá me Ó, escutando? tô escutando. Então, eu tinha dificuldade quando eu colocava um vídeo. Hum, Aí eu ia fazendo, eu não conseguia nem o primeiro minuto, assim, era muito complicado. uhum, Mas aí eu comecei a insistir todos os dias. Aí o que eu percebo, eu faço muito do YouTube. uhum, E aí eu faço um, aí entra em outro. Aí quando eu vou perceber, eu já fiz vários e já fiquei um bom tempo. Mas uhum, aí eu não sei dizer se é a hora de eu tirar, porque quando eu tento tirar a guiada, eu não consigo fazer, entendeu? Ou entendi. se é para me persistir dessa forma que eu estou fazendo, com vários, entrando em várias meditações,
que são diferentes, né? Ou se eu continuo fazendo a mesma. Isso eu não sei identificar, se eu estou progredindo ou se eu estou fazendo mais tempo, tá entendendo? Mas você sempre consegue prestar atenção e focar naquilo que você está escutando. Você sempre consegue. Então, eu consigo nos primeiros. Uhum, Eu sei que os últimos não são tão eficientes, né? uhum, Mas como eu estou tão relaxada, eu continuo. Mas, uhum, é outra coisa que eu queria perguntar. uhum, Porque às vezes eu durmo, não vou mentir. Principalmente que eu gosto muito de fazer quando eu vou dormir, quando eu acordo. Eu peguei o hábito de fazer assim. uhum, E eu adormeço. uhum. E aí eu faço, será que foi bom porque eu dormi? Ou se eu não estou, ou porque eu não estou concentrada o suficiente em dormir, entendeu? Aí por isso que eu fiquei com essa dúvida, se eu estou progredindo ou se eu simplesmente estou relaxando demais e dormindo. Uhum, entendi. Eu acho, Marília, que é, você também pode fazer, talvez, o exercício de começar a se desapegar dessa meditação guiada, ou começar a exercitar outras formas para que essa não seja a única, sabe? Para que você comece a construir um pouco mais de autonomia no controle da sua mente, sabe? Talvez seja interessante. A respiração é muito eficaz, Marília. Tente respirar, né? Procure, por exemplo, no YouTube, pranayama se escreve. Deixa eu ver, pranayama com Y, pranayama com Y. Coloque lá, pranayamas, né? Exercícios, para você ver. Exercícios de respiração são muito eficazes para tranquilizar a mente, muito eficazes, né? Agora, dormir, bom, minha professora de yoga não gosta quando a gente durma no relaxamento. Ela diz que isso não é bom, porque na verdade, a ideia é que a meditação te leve a um estado parecido com o sono. Na verdade, a meditação é um estado parecido com o sono, mas de maneira consciente, né? Você construir esse estado estando alerta, né? Quando você adormece, você já perdeu, você já não está mais sofrendo as interferências externas, né? Quando você dorme. Então é fácil, né? Fica mais fácil. Então é mais difícil manter-se nesse estado de sono sem dormir. Esse é um desafio grande, né? Quem consegue chegar, assim, estar relaxando é muito interessante. Significa que sim, a meditação está dando certo, né? Mas a ideia é você resistir ao sono, né? E apreciar essa calmaria na sua consciência, né? No seu estado de consciência. É como eu entendo, né? Mas eu acho as meditações guiadas muito legais, mas eu não consigo isso, pranayama, assim mesmo, Jussara, pranayama. Tem vários, tem um que eles chamam da meditação do sol e da lua. Esse é muito interessante para equilibrar as energias, né? A narina direita respirar pela narina direita nos deixa mais alerta. Respirar pela narina esquerda nos deixa mais tranquilos, né? Então, por exemplo, quando você está com dor de cabeça, eles sugerem que você tampe a narina direita e faça boas respirações profundas com a narina esquerda, né? Ela ajuda a acalmar a circulação do sangue, ela ajuda a acalmar a mente, né? E quando você tá aqui trabalhando, tá dando sono, tampa a narina esquerda, respira com a direita, que ela te ajuda a manter um estado de alerta, né? E aí eles fazem um exercício para o equilíbrio dessa energia do sol e da lua, que eles dizem, né? De manhã, que você pode fazer de manhã, que é fazer assim com o dedo, ó, abaixar o primeiro e né, esses dois dedos. Você vai pegar o seu dedão, né? Tampar uma narina, respirar com ela e soltar pela outra. Essa que você soltou, você respira por ela de novo. Tampa e solta com essa. Essa que você soltou, você respira de novo.
e faz essa respiração profunda, né? Eu fiz aqui um pouco rápido para vocês verem como é, mas é essa a ideia, né? Respirar, vou fazer mais devagar para vocês verem, né? Então, é isso, né? Quando soltar, respirar de novo. Soltar, respirar por essa mesma, né? Que esse é um pranayama bastante conhecido no yoga. E tem vários outros, né? Então, respirar é o que eu gosto de dizer, respirar salva vidas, né? Em todo momento. Você está muito nervoso, conta até 10, respira, né? E as coisas se resolvem. Mais alguém quer comentar a sua experiência, quer fazer alguma pergunta sobre a meditação? Bom, também a meditação também ela surge, né, bastante das práticas hindus, né, do Oriente, e a gente vem conhecendo bastante dessa prática a partir dessas religiões, né, desse conhecimento que vem chegando não só pela religião, mas por algumas filosofias, né? O Reiki mesmo hoje, inclusive, é uma terapia integrativa, né? Considerado uma terapia integrativa e outras, né? Dessas. Tem pessoas, tem grupos que vão, por exemplo, aos hospitais, né? Fazer Reiki em pessoas adoecidas. E também é baseado numa ideia bastante incomum para nós, né? Que é a da circulação da energia, né? Através da imposição das mãos. E é muito interessante também, né? Tem cursos de Reiki aqui em Maceió. Também conheço pessoas ligadas ao Reiki aqui. Se alguém quiser conhecer ou quiser receber Reiki, né? Eu conheço pessoas que aplicam também. Eu posso aplicar, mas eu não tenho praticado, então eu prefiro não fazer. Agora, falar sobre, primeiro, né? Eu não sei se vocês querem fazer, eu acho que nem todo mundo está num lugar confortável, né? Vocês gostariam de fazer ou preferem que eu fale, que a gente converse e vocês pratiquem depois? Vocês gostariam de praticar? Vocês têm condições onde vocês estão? A Jaqueline quer fazer, mais alguém quer? A gente pode fazer agora. Pronto. Então, vocês estão aí num lugar. Pode ser sentado numa cadeira, não tem problema, né? O mais importante, vamos lá então, fazer uma práticazinha. O mais importante é você estar sentado confortavelmente, né? Os yogis avançados fazem com aquela posição de lótus, né? Mas entre os ocidentais, o nosso corpo não foi muito preparado para isso, né? Eles fazem essa posição desde criança, né? A gente não tem muita. Então, algumas pessoas fazem a posição de meio lótus, né? Que é botar uma perna para cima. Eu fico bem confortável nessa posição. Algumas pessoas não ficam. Então, pode sentar, se for sentar no chão, quem estiver no chão, pode colocar uma perna na frente da outra, né? As pernas espalhadas, assim, uma na frente da outra. Isso, para quem não consegue botar a perna uma em cima da outra, pode botar uma na frente da outra. Ó, tá me dando cãibra aqui no pé. E, então, a primeira coisa é sentar confortavelmente, né? Quem sentar no chão também tem uma outra questão importante, que ajuda muito, né? É colocar, é sentar sobre os isquios. Os isquios são os dois ossinhos do final da nossa coluna. Então você coloca a bunda assim mais para trás e senta sobre esses ossos, né? Isso mantém a sua coluna mais ereta sem você fazer muito esforço. Então, é um jeito confortável de sentar ereto, né? Isso ajuda muito. Tem gente que tem dificuldade, né, de ficar ereto muito tempo. Então, essa é uma dica. Então, todo mundo senta. Se for sentar na cadeira ou mesmo no chão, coloca as mãos de uma forma que seja também confortável para você sobre as pernas, ou pode mantê-las aqui na frente, né? No yoga a gente coloca sempre a mão esquerda sobre a mão direita, né? Aqui para baixo. Ou você pode colocar a mão aqui, né? Por cima, mas deixa a sua mão confortável. Estão todos sentados aí, confortáveis?
Então, vamos primeiro relaxar nessa posição, observar o corpo, veja se você não está forçando a musculatura em algum lugar, se não tem alguma coisa desconfortável. Essa observação do corpo também é um primeiro exercício, né, de autocontrole. Então, é relaxar os membros do corpo, né? Observe o seu pé, se está numa posição confortável, se suas pernas não estão tensas, se os seus braços não estão colocados de uma forma desconfortável, se o seu pescoço não está tenso, o seu rosto, se a musculatura não está tensionada, mantém a sua testa relaxada. Os olhos, como a gente viu, né? Você pode manter semicerrados, ou você pode fechar, né? Da forma como você sentir mais conforto. E vamos fazer algumas respirações profundas para ajudar nesse relaxamento, viu? Vamos respirar profundamente e soltar lentamente. Para a sua respiração não ficar muito curta, começa respirando desde lá de baixo, né? Desde a barriga. Começa respirando de lá, do seu diafragma. Senão a gente fica, às vezes, com a respiração muito curta e ela não ajuda a relaxar, né? Agora vamos começar um exercício de respiração mais cadenciada. Vamos fazer esse pranayama mais simples, que é o dos 4 tempos, né? Então, uma dica para começar a respirar e ter mais espaço para encher é primeiro esvaziar o seu ar que tem dentro de você. Aí você encontra mais espaço para encher, né? Então, vocês vão encher o pulmão, o diafragma, né? No yoga, a gente fala de uma respiração completa, que é a respiração que você começa aqui embaixo, na barriga, expande para o diafragma, vai sentindo o ar subir lá de baixo para cima, né? Não é muito fácil, mas com o tempo vai ficando mais fácil, né? Por enquanto, tentem achar espaço não só aqui, mas aqui embaixo também. Respira contando até 4, segura contando até 4, solta contando até 4 e mantém o corpo vazio de ar contando até 4, certo? Vamos fazer isso por 3 vezes, todo mundo. Vamos lá? Respirar já acalma, né? Parece que já leva a gente para um outro estado, né?
E, bom, agora vamos propor o exercício da meditação silenciosa. Eu vou marcar aqui para a gente ficar, vou marcar aqui que é mais fácil. Vou marcar 10 minutos para a gente ficar em silêncio, certo? Então, lembrem de, se estiver sentado no chão, senta sobre os seus isquios, relaxa os membros do seu corpo todo, observa se você, observa se você não está com nada tenso. Tem que botar aqui, pronto, achei onde botar. Observa se você não está com tensões no corpo e simplesmente observe os seus pensamentos, né? Observe para onde eles vão. Tente acalmar os pensamentos, tente não pensar em nada, só observar o que acontece ao redor, escutar os ruídos. Mas se você não conseguir não pensar em nada, pelo menos tente se desapegar daquilo que você pensou, né? Observe o seu pensamento, porque ele diz alguma coisa sobre coisas que estão te preocupando, né? Observe o seu pensamento com atenção, mas num sopro você tenta mandar ele embora, né? Esvaziar de novo e focar na respiração. Mantenha-se respirando, né? Mantenha-se respirando e presta atenção na sua respiração. É um jeito de acalmar, né? De ajudar a focar, certo? Então vamos fazer essa experiência de 10 minutinhos. Vamos lá?
Vocês estão aí ainda? Vamos acordando, todo mundo saindo. Estão aí? Pronto. Eu acho que nós já estamos há um pouco mais de uma hora, daqui a pouco eu vou deixar vocês falarem também sobre como foi. Agora, uma última prática, né, para a gente finalizar, que eu também costumo fazer na minha prática pessoal, que é criar um mantra pessoal, né, para que eu possa produzir um estado, né? Aquele estado que eu desejo, aquele pensamento que eu preciso, né? Às vezes é muito difícil ficar silencioso, completamente silencioso, e no momento da meditação, e algumas coisas ficam voltando, né? Uma preocupação, alguém, né? Uma pessoa, uma situação, enfim, uma ansiedade. E talvez a própria meditação traga para você alguma informação sobre aquilo que você precisa lidar, né? O que é que tira a sua paz, o que é que traz né, o que é que te preocupa. Então, baseado sempre nisso, na minha própria meditação e nas leituras, né, que eu costumo fazer, eu crio um mantra pessoal. Então, eu queria convidar vocês agora a pensar naquilo que vocês acham que precisam para esse momento da vida, né? Para como é que você pode lidar com as dificuldades que você vive agora? Será que você é muito nervoso com as pessoas? Será que você é muito passivo ou passiva? Será que você está muito ansioso, precisa de calma? Será que você precisa controlar algum vício, né? Alguma atitude que se repete? Não tem paciência? Enfim, vamos pensar naquilo que a gente precisa e criar esse mantra pessoal. Agora, uma coisa importante que a neurociência diz, e o Reiki, né, conhecimentos da neurociência e o Reiki se apropria disso também, é evitar o uso da palavra não nesses nossos mantras, nas coisas que a gente deseja, né? Porque o nosso corpo tem alguma dificuldade de lidar com a palavra não, né? Porque ela contradiz aquilo que a frase diz, né? Quando a gente é pequeno, é ainda mais difícil. Então, algumas pessoas dizem, inclusive, que você deve evitar a palavra não com as crianças, porque elas têm dificuldade, elas ficam muito confusas. Então, por exemplo, quando você diz, menino, não pule daí, ele está na beira de um perigo, você diz, não pule, o corpo dele vai ouvir a palavra pular e vai se preparar para pular. Do ponto de vista motor, do ponto de vista psíquico, ele vai se preparar para aquilo, né? E ao mesmo tempo tem uma palavra ali, né? Uma palavra de proibição no meio. Então, ele fica confuso, ele ainda não está preparado para lidar com isso, né? E durante toda a vida, falar uma palavra com não no meio não é a mensagem mais direta para o nosso cérebro, né? Então a gente precisa pensar em mensagens mais diretas que deixem nosso cérebro menos confuso. Então usar a palavra não é bom, né? Usem palavras positivas. Então, por exemplo, ao invés de você dizer eu não serei mais impaciente, ao invés de dizer isso, você diz eu sou uma pessoa calma, né? Eu não vou mais comer. Você diz, eu me sinto satisfeita, né, com o alimento que eu tenho. Enfim, entendem? Então, nunca usar a palavra não. Então, pensem aí numa frase que vocês estejam precisando para esse momento. Pensem um pouco. Acharam aí a sua frase?
Já acharam? Me digam aí, deem um sinal. Encontraram a frase? Pronto, a Jussara disse que sim. Pronto. Pronto, então a gente vai fazer um exercício de repetir com os olhos fechados, semicerrados, como vocês preferirem, repetir essa frase 20 vezes. É um jeito fácil de contar, porque a gente pode usar os dedos das mãos agora, né? Mas você pode usar depois um terço, você pode usar um japamala, você pode usar um anel, né, que você tem, alguma coisa que você... Tem gente que tem aqueles anéisinhos de terço, pulseira de conta, né, alguma coisa que te ajude. Vamos fazer 20 vezes por conta dos nossos dedos, que é o que temos agora mais fácil, certo? Então vamos lá, repetir por 20 vezes. Eu já terminei o meu. Terminaram? Essa é uma prática muito interessante também, sabe? A gente precisa também compreender que a gente tem esse poder, né? É um poder que a gente não usa muito, que é o poder de produzir um estado mental, aquele estado mental que a gente deseja, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para fazer isso. E quantas vezes, na verdade, a gente se deixa, né? A gente é passivo nesse processo, né? E deixa com que outras pessoas fora de nós produzam estados mentais na gente, né? Nos levem a sentir raiva, nos levem a nos sentir descontrolado, né? Então, assim, exercitar essa capacidade de controle da mente é muito, muito importante e nos ajuda muito na rotina, né? Então é isso, pessoal, que eu tenho para oferecer das minhas práticas. Espero que vocês poderiam falar um pouco, né, sobre esses 10 minutos. Foi muito longo? Como foi? Foi bom? Deu para ficar em silêncio mesmo? Como é que foi para vocês? Contem aí esse, esse tempinho, não só, né, não só a respiração, não só a meditação silenciosa, mas o que que vocês sentiram respirando, o que que vocês sentiram com esse mantra. Se alguém quiser dar um depoimento para nós, seria ótimo. Como foi? Letácio conseguiu? Deixa eu ver aqui. Cadê? Jussara, Jaqueline, Ana Carolina, vocês conseguiram? Professora, para mim, os 10 minutos foram, assim, relaxantes, né? Uhum. Tipo, limpar a cabeça, essas coisas. Eu gostei. E com relação ao mantra, a gente pensa em, por exemplo, algo que a gente está precisando, mas em vez de dizer um não, não faça isso, dizer uma coisa positiva, né? Em vez de ser, por exemplo, sou uma pessoa alegre, por exemplo, quero ser uma pessoa alegre, com mais alegria de viver, por exemplo, né? Eu não vou ser, tipo, depressivo, coisa do tipo. Aí a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa alegre, sociável e satisfeito com a vida, né? Eu acho que é isso.
É isso mesmo, é isso E mesmo. praticar isso também, né? É. Assim É, é o e que eu falar acho. isso para nós, né, Letácio, já é uma maneira de nos convencendo de que a gente é isso, né? É, A gente já dá ânimo, fica. é É, a isso. gente, muitas vezes, a gente vai nos convencendo daquilo que a gente não quer ser, né? A gente deixa que outras pessoas e que a gente mesmo vá se convencendo de coisas que a gente não quer ser, né? Então, Tipo, não quero ser sedentário. Sou uma pessoa que ativa, por exemplo, que pratica alguma coisa e buscar praticar, né? justamente, é. Eu sou uma pessoa ativa. Acreditar nisso pode ajudar você a agir, né? Pode te ajudar a agir. Começar primeiro a acreditar que você é capaz, porque a gente às vezes não começa porque a gente acha que não tem a ver com a gente acha que não vai conseguir fazer, né? Então, começar a acreditar é um bom Dá o primeiro passo. é um primeiro passo, né? Eu também faço muito esse exercício comigo, né? Aqui alguém falou alguma coisa, deixa eu ver. A Jaqueline falou, foi ótimo, o tempo se dilata na meditação silenciosa. E é verdade, né? Como o tempo parece maior, né? Quando a gente para apreciar o tempo passar, ele não parece tão rápido como quando a gente está fazendo milhões de coisas, né? De fato. Você quer falar disso, Jaqueline? Quer falar um pouco sobre isso? Oi, boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Tudo Eu acho que é por isso que eu tenho dificuldade na meditação prolongada, porque 10 minutos parecem uma hora, né? bem? Você parar, né? É muito importante, né? A gente vive numa situação de dizer que o tempo passa muito rápido, né? O tempo não passa muito rápido. Nós é que não percebemos ele. Eu É acho que verdade. essa é a verdade. Uhum. É verdade, Jaqueline. A gente é que não desfruta do tempo, né? A gente parece que quer consumir o tempo e aí falta tempo, né? A gente quer fazer milhões de coisas. É uma coisa, de fato, um hábito do nosso tempo, né? Desse tempo histórico, né? Que tempo é dinheiro, você tem que estar sempre correndo atrás do prejuízo, correndo atrás de ser muito produtivo, né? Ser produtivo é dar muitos resultados, né? A gente é cobrado disso o tempo todo. Então, é muito bom, né? A gente poder fazer um pouquinho dessa experiência de sentir o tempo passar, né? E justamente porque é tão difícil, né, Jaqueline? Então, imagina, se 10 minutos é um tempo longo para algumas pessoas, imagine 2 horas, como você falou, né? Então, é um desafio imenso, né? Um desafio, e sem dormir, né? Sem dormir, porque você não pode dormir, né? Na meditação silenciosa. Então, Isso. É. né? Agora, assim, eu sinto, eu até botei lá no grupo do campus, né, que eu faço parte, assim, Uhum, tão pouca gente, né, uma prática tão importante eu vejo muitos gestores, né, estressados, pessoal do campus muito estressado, né, e aí o CIAS está disponibilizando, né, esses momentos super importantes, né, mas vai ficar gravado, eu vou passar, né, a gente não pode obrigar o outro a fazer, né. com certeza. Isso, com certeza, gente. Divulguem o nosso canal no YouTube do CIAS do IFAL e todas essas aulas, esses momentos, essas conversas estão gravados lá, então pode ouvir uma vez, duas. Hoje tivemos aulas também de ginástica, de dança, que podem ser ouvidas todos os dias aí, ser vistas e praticadas. Divulguem mesmo, por favor. Que legal. Obrigada. Bom, é isso, pessoal. Eu é que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de estimular as pessoas a meditar. Isso também me estimula, né? Cada vez que eu falo de meditação, eu também fico mais estimulada para fazer, que manter rotina não é fácil, né? Manter rotina das coisas é sempre difícil. A gente tem que ficar
se cuidar, né? Se cuidar, se observar. Eu é que agradeço a vocês, viu, por terem ficado aqui me ouvindo nesse dia, no meio de semana. Obrigada pela presença de todos. De todos, de todos. Muitíssimo, muitíssimo obrigada mais uma vez, professora Beatriz. Agradecemos a Paulette também, né, nossa psicóloga do CIAS, que foi quem fez o convite, teve a ideia dessa mesa, que foi maravilhosa. Espero podermos ter outros momentos, né, com você também. E com certeza, acho que foi um incentivo para quem já pratica e uma semente que foi plantada, né, para quem também deseja praticar, que eu acho que todo mundo precisa, tudo que você falou aí, a gente tem que melhorar muito. Super obrigada. Paulette, obrigada, viu, Paulette, pelo convite, adorei mais uma vez, obrigada. Um abraço, Gente, gente. lembrando, gente, que tem a frequência a ser preenchida, está no chat, tá certo? Muito obrigada. Boa tarde, gente. Obrigada, boa tarde. Se alguém quiser meu contato, a Paulette tem, viu? Se quiser alguma informação, alguma indicação, a Paulette tem meu contato, viu? Um abraço, Certo. pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada a todos e Obrigada. todas. Tchau, tchau. Tchau. Jaque, tá me ouvindo? Tô, doutora. Pode falar. Pronto, vou fazer a gravação final, tá certo? Deixa eu... Ok. Porque o computador caiu, eu entrei no celular, agora eu tenho que voltar pro celular. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Mas quando ela começou a falar, gravou? Foi só a minha apresentação? Só a sua apresentação, que aí demorou, ficou rodando aqui, não tinha começado a gravar. Pronto, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, eu sou médica do CIAS do IFAL. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês para mais essa palestra da Semana do Servidor, que foi elaborada com tanto carinho por todos nós, da DGP, da CSS e do CIAS. Hoje temos o prazer de receber a professora Beatriz. Professora Beatriz é professora de Sociologia do campus Viçosa, docente permanente do mestrado profissional em Educação Profissional do campus Benedito Mendes, pesquisadora e extensionista na área de Sociologia Rural e praticante de yoga e meditação. Seja muito bem-vinda, professora Beatriz. Pronto, Jaque. Ok. Obrigado. Tchau, Aí já tchau. resolve tudo, né? Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.